A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Hoje nós vamos estudar a lição número 4, a iluminação espiritual do crente. Ainda em Efésios capítulo 1, versículos 15 a 23, diz assim: Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Bom, nós vemos aqui que nos primeiros versículos 15, 16 e 17, o apóstolo Paulo ele agradece a Deus pela igreja de Éfeso, pela fé que eles têm em Cristo, em Jesus Cristo, e pelo amor que eles têm uns pelos outros. Depois ele faz uma oração pedindo a Deus que o Espírito Santo lhes capacite a compreender a esperança da vocação, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Bom, o apóstolo Paulo ele desenvolve basicamente esses três pensamentos nesses versículos: a esperança da vocação, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Dentro desse último item, a grandeza do poder de Deus, ele fala sobre a exaltação de Cristo e a segurança da igreja. Então, falando sobre a esperança da vocação, vocação significa um convite ao reino de Deus e seus privilégios. Vocação significa um chamado de Deus. Vocação na Bíblia difere do conceito de vocação no sentido de aptidão para uma profissão. A vocação abrange três aspectos. Vocação abrange o passado, o presente e o futuro. Deus chamou as pessoas no passado, ou seja, é o que chamamos de eleição. Deus nos chamou desde o início. Segundo, a vocação abrange serviço e santificação no presente, isto é, achar-se irrepreensível, vivermos de maneira irrepreensível, viver em comunhão uns com os outros e andar de modo digno da vocação, do chamado de Deus. Terceiro, a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Bom, esse é o primeiro ponto, né? A esperança da vocação. O segundo ponto, as riquezas da herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então, os salvos tomarão posse da herança, preparada desde a fundação do mundo. Então, as riquezas da herança que o Senhor tem para nós são muito grandes, né? E o apóstolo Paulo ele ora justamente para isso, que os crentes de Éfeso entendam a dimensão dessas bênçãos sobre a vida da igreja,
E nós precisamos também orar para que o Espírito Santo de Deus venha incutir isso na nossa mente e no nosso coração. O quão grande o quão grandes são essas bênçãos sobre as nossas vidas. Terceiro ponto, a sobreexcelente grandeza do seu poder. No versículo 19, o apóstolo repete as palavras grandeza, força e poder. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. A força do poder divino, a força do poder, né? Por último, aqui o último item, a força do poder de Deus. Para aprofundar a impressionante descrição do poder de Deus, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis: a ressurreição de Cristo, sua ascensão à direita de Deus nos céus e sua elevação acima de todo o domínio. Aí, dentro desse último item, a força do poder divino, nos versículos 20, 21, 22 e 23, vemos a exaltação de Cristo e a segurança da igreja. Aí começamos pelo ponto Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Então, aqueles que estiverem mortos quando Cristo retornar, as suas almas que estarão no paraíso se unirão aos seus corpos e ressuscitarão. Outro ponto é Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando dá a elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica, Salmo 110 e Atos 1:6. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. E por último, Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja
E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. E aqui a gente conclui dizendo que aqueles que estão em Cristo hoje e aqueles que já partiram são a igreja de Cristo, né? E o propósito que Deus tem para essa igreja, para cumprir nessa igreja, nada e ninguém poderá impedir, né? Então, nós vemos aqui a segurança que nós temos em Cristo, que a igreja tem em Cristo. Se nós estamos realmente em Cristo, né? Se nós vivemos realmente em Cristo, nós estamos seguros, né? Então, nós temos essa compreensão. Hoje nós temos essa compreensão de que nós desfrutamos de inúmeras bênçãos espirituais da parte de Deus através da nossa fé em Cristo. Nós iremos desfrutar outras bênçãos ainda no porvir, no futuro, quando o Senhor Jesus nos ressuscitar. E nós temos essa segurança de que nós somos a igreja, né? Aqueles que estão em Cristo são a igreja, e que esse propósito se cumprirá, se cumprirá na plenitude dos tempos. Então nós somos gratos a Deus pelas bênçãos que Ele nos deu, as bênçãos espirituais, as bênçãos materiais que não nos faltam também. E por isso nós precisamos a cada dia mais caminhar na presença do Senhor e buscar do Senhor o entendimento, buscar do Senhor a compreensão da dimensão da herança que Ele tem em nós. Amém? Eu agradeço aos irmãos e peço a Deus que venha nos abençoar cada dia mais, trazendo a iluminação do seu Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelas as Tuas bênçãos. Ó Pai, obrigado pela herança que o Senhor nos concedeu. Ó Deus, por tudo aquilo que hoje nós já desfrutamos e por tudo aquilo que a gente ainda vai desfrutar, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, que o Seu Espírito Santo venha iluminar o nosso coração, para que nós possamos compreender a largura, a profundidade e a altura do Seu amor para conosco. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus mais uma vez. Que esse dia seja um dia de bênção na vida de cada um. Amém.